Se você se sente inquieto, talvez o problema não seja ansiedade, mas sim lucidez. A gente está vivendo num mundo em que tudo é ansiedade, né? Toda a agitação, toda a inconformidade, tudo que a gente está vivendo é dito, é rotulado como ansiedade. Mas eu quero trazer uma reflexão aqui, porque talvez todo esse incômodo que você tem sentido, todo esse sentimento que está se revirando dentro de você e que você mesmo está se revirando dentro de si, como se algo novo tivesse despertando, querendo sair para fora. Talvez isso não seja uma ansiedade. Talvez isso seja realmente um despertar. É um novo você que está querendo vir para fora, um novo você que está querendo se manifestar. Algo novo dentro de você está se mexendo. E esse movimento, ele gera desconforto. Esse movimento, ele existe para o que é velho, para o que é antigo, para o que não funciona mais, e se desfazendo. Se você tomar essa decisão, se você entender que isso não é uma ansiedade, que isso é um movimento natural seu de desenvolvimento, de crescimento, de evolução, algo te chamando para um outro lugar, para um outro nível, para um outro patamar de vida, digamos assim. Eu não estou falando financeiro, estou falando pessoal, crescimento pessoal, evolução pessoal. Você entendendo isso, você deixando esse velho para trás e se dedicando ao novo, tudo vai ser diferente. Fácil? Não. Nenhuma mudança é fácil, nenhuma transformação é fácil. É sempre desafiador. E por que eu digo, por que eu estou trazendo essa reflexão de coisas novas, de algo dentro de você que talvez não seja ansiedade, mas seja uma mudança real e genuína? Eu estou passando por esse processo. Estou vivendo exatamente esse processo. E não é um processo que dura 2 meses, não é um processo que dura um final de semana, não é um processo que dura um livro, uma leitura, não, ele é um processo duradouro, porque, exemplo, eu tenho 36 anos, então até aqui eu vivi de uma forma, até o 35 eu vivi de uma forma, até o 34 eu vivi de uma forma. Então existem transformações na nossa vida que elas são um processo realmente como uma lapidação, como lapidar um diamante. Então é trabalhoso, é literalmente trabalhoso. Você precisa se movimentar, você precisa se mover. Eu estou exatamente nesse lugar. Vou mostrar para vocês os 2 livros que eu estou lendo. Isso vai mostrar, exemplificar esse comichão interno. O primeiro é esse, O Poder da Ação. E aí é quase óbvio, né? Só pelo título. Existe uma transformação, existe algo novo, existe um lugar para onde eu quero ir, para onde eu quero me mover, quero estar, mas eu preciso me mover para chegar até lá. Sair do ponto A e ir para o ponto B, eu preciso me mover. Eu não vou acordar amanhã no ponto B. E não é de hoje para amanhã também. Como eu disse, é um processo, né? E esse livro aqui, ele reflete muito isso. Ele traz os ensinamentos que eu preciso para poder fazer essa transformação. E tem uma frase que ele repete muito, intencionalmente, que é: tem poder quem age. Por quê? A sua ação vai gerar transformação na sua vida. A sua ação vai te direcionar para esse novo lugar. E você pode adquirir essa motivação de muitas formas. Eu, por exemplo, estou lendo o livro. Gosto muito de ler, e ler me traz esse conhecimento, me traz esse despertar. Então me alimenta bem em direção a isso. E o outro livro
é esse aqui, O Caminho do Artista. Eu já ouvi falar muito sobre esse livro, eu já tinha ele há bastante tempo, mas agora no final de 2025 foi que eu comecei a ler ele. E tem sido incrível, tem sido incrível. Para mim, que sou artista, escrevo, componho, canto, atuo, danço, ele me desperta de muitas formas, ele mexe comigo de muitas formas, e ele me faz entender que esse comichão que eu sinto não é uma ansiedade, sabe? Um desejo de transformação, um desejo de viver algo maior, um desejo de me ampliar, sabe? Talvez esse desejo, é muito possível que esse desejo, que esse comichão, que essa movimentação, essa ação para poder chegar até esse lugar me desperte ansiedade. Ok, isso sim, aí eu concordo. E é muito possível. Pode estar acontecendo com você, inclusive, mas não, o comichão em si não é necessariamente uma ansiedade, entende? E aí esse livro aqui, ele me desperta muito nisso. Ele traz algumas tarefas, traz reflexões, traz ensinamentos, traz exemplos e sempre me puxando e me direcionando para esse lugar artístico, sabe? Para não deixar esse lugar artístico morrer, esse meu eu artístico morrer, sabe? Às vezes a gente se bloqueia muito, às vezes a gente se trava muito por muitas questões, por muitos motivos, muitos deles externos, mas muitos deles também internos, sabe? E a gente precisa ir contra isso. Isso gera um conflito, isso gera uma ansiedade, mas uma ansiedade que te leva para um lugar novo, que te transforma, não uma ansiedade que te aprisiona. Obviamente isso vai depender da forma como você olha para essa ansiedade, da forma como você trata, como você lida com isso, porque você pode se aprisionar mais, se fechar mais e apenas sentir aquilo, ou você pode ampliar, se despertar e ir soltando isso, sabe, e deixando isso e aos poucos tirando esse peso e caminhando em direção do lugar onde você quer, da pessoa que você quer se tornar. Como eu comecei o vídeo, hoje nós falamos muito de ansiedade. É muito falado sobre ansiedade. A ansiedade está na moda. Todo mundo tem ansiedade. Todo mundo sente. Mas a gente precisa ter esse cuidado, porque nem tudo é exatamente essa ansiedade que as pessoas falam, que te causam aquele mal, que te aprisionam, sabe? É importante pensar nisso. E aí, você precisa se abrir, literalmente. Se abrir para o que está acontecendo aqui dentro. É meio contraditório, né? O se abrir, geralmente é para algo que está fora. Mas não, a gente precisa se abrir para o que está dentro. Algo que está dentro que quer florescer, que quer se manifestar. E entender isso muda todas as coisas. Como eu disse, eu já estava lendo esses livros. Esse eu comecei primeiro. E esse comichão aumentava. Essa sensação aumentava. E toda vez eu olhava para essa criança aqui, na estante. Toda vez eu olhava para ele e aquilo me chamava, sabe? Até o dia que eu peguei para ler. E quando eu comecei a ler ele, eu entendi. Eu entendi que aquilo que eu estava sentindo não era uma ansiedade simplesmente por influências de redes sociais, por influência do mundo que a gente vive, por questão econômica, por questão política, por questão puramente emocional, no sentido de tristeza, ou de desconforto, enfim. Era algo me levando para esse lugar, me chamando para esse despertamento, sabe? Então eu quero deixar aqui essa reflexão e esse convite para que você
olhe mais para você, sabe? Olhe menos para as redes sociais, olhe menos para aquele artista, para aquele influenciador, para aquela pessoa que você talvez até tenha como referência, como um lugar onde você quer chegar, mas muitas das vezes a gente se compara muito, muitas das vezes a gente se coloca muito num lugar de inferioridade. Eu sei o que eu estou falando, eu sei porque eu passo por isso, eu já vi muitos amigos meus passando por isso. Então, olhe menos para o que está ao redor, olhe mais para você. Como você interage com isso, como você enxerga o mundo, como você está se posicionando no mundo ao seu redor, sabe? Não é no mundo lá fora, nas coisas que estão acontecendo lá do outro lado do mundo. Eu sei que a gente precisa pensar no coletivo, eu sei que a gente precisa saber do que está acontecendo no mundo, ter empatia e tudo mais. Só que às vezes a gente perde o foco olhando para essas coisas muito fora da nossa realidade, do que a gente vive aqui do lado, sabe? Do que a gente toca, do que a gente enxerga, do que a gente tem acesso. E a gente precisa saber interagir com esses lugares que estão próximos, sabe? Então, quando você entende tudo isso e quando você se liberta para sentir essa transformação e para entender o que está acontecendo em você, né? Você entende melhor o que está fora, entende principalmente melhor o que está dentro, e aí você consegue viver essa transformação de dentro para fora. E aí eu repito, que talvez esse incômodo que você está sentindo, talvez essa inquietação que você está sentindo, não seja ansiedade, mas apenas o seu novo eu, a sua nova, melhor versão querendo vir para fora. E aí o que você vai fazer? Você vai abrir caminhos para essa sua versão, você vai tomar atitudes, vai se mover ou vai ficar parado no mesmo lugar, deixando a vida acontecer.